Olá, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra aqui deste meu canal. Hoje é domingo, domingo da Misericórdia, dia 19 de abril de 2020. A cor litúrgica é a branca. O domingo da Misericórdia foi um pedido que Jesus Misericordioso fez a Santa Faustina Kowalska no começo do século XX e que foi definitivamente aprovado pela Igreja Católica, a Santa Sé, na pessoa do Papa João Paulo II, provavelmente lá pelos anos 2000, eu não me recordo a data certa. Mas junto com a instituição do Domingo da Misericórdia, o Diário da Santa Faustina, com os escritos e interlocuções que ela tinha com Jesus Misericordioso, automaticamente também foram aprovadas e Santa Faustina é levada aos santos. Então, juntamente com quem conhece o Diário da Santa Faustina, eu vou estar falando algo bem batido. Porque quem já leu sabe que dentro do Diário da Santa Faustina, Jesus pede recorrentemente que ela institua a festa da misericórdia, que é no primeiro domingo após a Páscoa, se faça a novena da misericórdia, começar pela Sexta Santa, pela Sexta-feira Santa, que se peça também, reze o terço da misericórdia continuamente pelas almas, né? Ele nunca fala das pessoas, mas as almas. E as almas têm nome? Lógico, nós quando fomos batizados e depois após a crisma, reconfirmamos, principalmente na crisma, nossos nomes no coração de Deus, no coração de Jesus. Existem batizados cristãos que são reconhecidos pela Igreja Católica? Também tem. Tá? Então tem a parte ecumênica da Igreja Católica, é só você pesquisar lá nos documentos. Tá? Existem algumas denominações cristãs que o batismo, outros sacramentos são aprovados, reconhecidos pela Santa Sé. Tá? Mas de qualquer forma, Jesus Misericordioso pede até pelas almas que não conheceram em vida. E tem gente que não conhece assim a imagem, já viu a imagem de Jesus, mas acho que é mais um Deus no panteão dos deuses, acho que foi só um mestre, né? Então tem religiões, por exemplo, o islamismo considera Jesus como um grande profeta, né? Como Maomé, mas, então, é uma outra concepção, só que aquela coisa. A realidade de Jesus Cristo, como ele é, a verdade, o caminho e a vida, não depende da minha afirmação ou da afirmação do meu irmão pagão ou fora do circuito da Igreja Apostólica, a Igreja Católica Apostólica Romana, que ele vive, nasce, cresce e termina a sua morte dizendo: Jesus é só um profeta. Não vai resolver. Por isso que também nós, como cristãos e católicos, a gente precisa sempre estar buscando quem é esse Jesus verdadeiro, que é a verdade, o caminho e a vida. Porque às vezes a gente também cria uma imagem errada de Jesus, idolatramos uma imagem errada de Jesus, morremos acreditando naquilo e quando chega lá no Sinarmente, aí não adianta chorar nos pés dele, né? Então isso infelizmente é algo que devemos aprender com os santos. Sempre se abrir de forma humilde, miserável perante o Senhor Jesus. Quem é Jesus Cristo de fato? Aquele que morreu na cruz, sofreu, padeceu, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quem ele é de fato? E às vezes a gente vai se surpreendendo no caminho, no correr da vida cristã, à medida que pedimos isso, a graça do Senhor vem em nosso socorro, vem o Espírito Santo nos dar esse entendimento, mostrar a verdade de fato, porque sem a graça e sem a força do Espírito Santo não conhecemos o Senhor Jesus. Estou falando isso porque infelizmente tem algumas denominações cristãs que acham que Jesus dá dinheiro. Desculpa, não é o mesmo Jesus. Você está idolatrando outra coisa. Tá? E agora é a hora da verdade, Vocês podem ver que de uns tempos para cá meus áudios estão muito boca dura. Tô mesmo. Tô numa revolta sem tamanho. Mas nesse domingo da misericórdia, então, finalizamos a novena. E, por consequência, nesse domingo, então, cheio de graças, que a gente poderia também estar fazendo a confissão, a comunhão nesse dia da misericórdia. De qualquer forma, vamos nos colocar como igreja doméstica e pedir
A misericórdia é para todos nós. Uma coisa que eu vou ter que falar agora, porque eu estava verificando alguns vídeos e não estava entendendo até a hora que eu puxei uma notícia aí de canais sérios, né, que geralmente tem suas fontes confiáveis. Parece que o STF está votando a favor do aborto, principalmente para as grávidas com Zika vírus. Ou seja, ainda não é o aborto, né? Mas já é o começo. Não era um tema em pauta, mas se a gente observar, aqui no Brasil é sempre assim. Quando a gente está super focado num assunto nada a ver, que a imprensa também está focada num assunto nada a ver, é na Câmara, é no Senado, é no STF, eles passam um projeto para votação. E o que passaram agora? Aprovar o aborto para as grávidas que estão com Zika vírus. E eu vou dizer um negócio. Primeira coisa, desculpa, eu falei segundo, mas é lapso. Primeira coisa, eu não acredito que grávidas com Zika vírus tenham filhos débeis, com problemas mentais, que nasçam com problema de falta de cérebro, etc. Microcefalia. Eu acho que foi alguma coisa que aconteceu, principalmente numa região lá do Nordeste, na época lá do governo Dilma, se você quer bater boca com a Dilma, mas foi naquele período, aconteceu alguma coisa lá que essas grávidas tiveram e coincidiram delas terem Zika vírus. Primeiro ponto. Segundo ponto, aborto é aborto, né, gente? Nenhuma pessoa merece morrer, ainda mais um ser indefeso. Certo? Então, é cruel mesmo o que está acontecendo agora. Essa pauta está sendo levantada lá no Supremo Tribunal para a votação. Então, vamos rezar para que isso não passe, que não seja aprovado. E se for aprovado, porque assim, não adianta, lei dos homens é lei dos homens, as coisas podem acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Pode ser aprovado, pode ser desaprovado, e isso não favorece a vida. Então, tudo aquilo que não favoreça a vida humana, que não favoreça um certo bem-estar, que nós como população, como povo brasileiro, não sejamos resguardados em nossas leis, a nossa segurança, né? Então devemos rezar para que o Deus Todo-Poderoso intervenha nessa situação, para que as pessoas não vão procurar esse tipo de lei, esse tipo de legalidade. Tá? Eu já não estou mais rezando para que seja aprovado, não seja aprovado. Não. Eles quiser aprovar, eles vão aprovar. Então, se aprovou, não é a beleza, lógico. Então vamos rezar para que as pessoas não procurem esse tipo de legalidade, que não caiam nessa falácia. Como aconteceu na Irlanda, se não me engano. Eles aprovaram o aborto e a maioria da população depois se arrependeu. A própria população aprovou o aborto e depois eles se arrependeram. E olha que é a população cristã católica, né? Então é bom que se arrependa. Não faça. Não faça. Ou tenha, ou se resguarde. Não fazendo, né, contatinho. Apesar que agora contatinho tá difícil, né? Porque senão você pega coronavírus. Certo? Muito bem. Vamos para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura deste domingo, né? Hoje é um domingo que se canta o hino de louvor, né, a Deus. E, consequentemente, vamos estar vivendo, né, vários domingos da Páscoa. Então, hoje, nesse domingo, é o segundo domingo da Páscoa do Senhor, que é o domingo da misericórdia, consequentemente, tá? A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículos 42 a 47. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no 117, com o refrão: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemo-nos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura está na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé, pelo poder de Deus, aos fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia de manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. A aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me vistes. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio do Evangelho está em João 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. E Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem jamais terem me visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estavam escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e vamos recordar o Evangelho do primeiro domingo da Páscoa, a Páscoa Maior. Foi Mateus 26, versículos 14, até o capítulo 27, versículo 66. Né? Que as mulheres são as primeiras a verem que Jesus ressuscitou e que ele não está no túmulo morto. Atualmente, as leituras a respeito de Tomé mudaram um pouco na sua interpretação. Tenho visto muitos padres já até fazendo uma outra forma meditativa a respeito. Há 20 anos atrás, até mais, 30 anos atrás, quando eu era criança, no caminho da comunhão, né, para o preparatório, para a primeira comunhão e crisma, tinha um padre falecido, né, padre Constâncio, e falava: esse é um incrédulo, né? E afirmava, todos os padres falavam: não, Tomé é um incrédulo, Tomé devia ter acreditado. Mas hoje em dia, essa visão tem mudado um pouquinho, assim. E até alguns têm falado que nós tenhamos a fé de Tomé. Essa insistência, na verdade.
Porque o que acontece? Numa primeira interpretação, nós podemos ver que realmente Tomé é um incrédulo, ele não acredita nos seus companheiros. Mas se a gente parte para um lado mais humano da coisa, a gente vai para uma certa psicologia do senso comum, e se fosse nós, Tomé? Sei lá, se Tomé resolveu dar um perdido por fora, não estava lá no cenáculo, não estava junto com os apóstolos, e perdeu, né, a vinda de Jesus. Porque afinal, Jesus é Deus, né? Jesus ele chega a hora que quer. Oi, tudo bem? Vou passar aqui o Espírito Santo. Só que no fundo, Tomé sabe que errou. Ele deveria ter estado lá, mas por algum motivo não estava. E quando os companheiros falaram, vimos o Senhor, e ele soprou o Espírito Santo, e tudo alegre, né? Tudo feliz, todo mundo com a unção. O que Tomé sentiu? Ciúme, inveja. Se sentiu que nem criança, né? Ah, não. Como assim vocês estão tudo felizes porque viu o Senhor? Se eu não ver o lado aberto dele, se eu não tocar nas chagas dele, se eu não ver ele no olho, corpo a corpo, eu não vou acreditar. E ficou de birra. Criança mesmo. Ficou chateado. 8 dias depois, aí acho que Jesus pensou, não sei, acho que eu vou aparecer quando uma certa pessoa estiver lá. Então, de alguma forma, Tomé estava lá, firme, né? Mas lá, chateado, emburrado. Eu não vi o Senhor. E não vi o Senhor? Como é que eles podem ter recebido o Espírito Santo? Porque eu não vi o Senhor. E, né, remoendo. Aí, Jesus chegou. Primeira coisa, né? A paz esteja com vocês. Ô, Tomé, vem cá. Ai, que chamada. Ai, que medo. E aí, Tomé fez a experiência como os outros fizeram. E o que Tomé reagiu? Ele se prostrou e falou, meu Senhor e meu Deus. Só que, de novo, Jesus dá uma repreendida, né? Falou assim, o quê? Só porque você me viu, tocou nas minhas santas chagas, nas minhas santas feridas? Bem-aventurados, né? Aí vem uma promessa, que é para nós, todos nós. Nós não vimos o Senhor Jesus, não tocamos nas chagas dele. Eu também não tenho nem coragem de chegar e falar, Senhor, vem aqui, quero tocar nas suas chagas, né? Quem sou eu, né? Mas se acontecer, vai acontecer comigo e com você, caro irmão, cara irmã. Mas o que acontece? Bem-aventurados aqueles que nunca me viram e creem em mim. Mesmo assim, creem em mim, porque muitas gerações estamos aqui passando, crendo em Jesus, reafirmando isso, passando como herança espiritual para os nossos filhos e outros aí, e pode até não ser filhos da gente, mas são testemunhos que nós damos de nossas vidas e que outras gerações vão observar. Às vezes até um ato pequeno, né? Mas que já serve como uma catequese. Por exemplo, já que eu toquei nesse assunto, tem um senhor que faleceu aqui, um benfeitor de um santuário aqui da região. Ele morreu já com 90 e poucos anos, né? Era um altamente benfeitor. Dispensou dinheiro, graças a Deus, ali nas fundações. O santuário aqui do Carmo teve, acho que umas 4 reformas, assim, num prazo de 30 anos, até chegar no que chegou hoje. E, infelizmente, os padres que vão vir agora não vão saber quem que é esse senhorzinho. Mas esse senhorzinho, um dia, quando eu voltei para a Igreja Católica, eu já sabia que ele tinha 90 e poucos anos, e ele, mesmo com dificuldade de andar, ele conseguia se ajoelhar lá no Santíssimo Sacramento com um terço na mão. Ele podia ser o maior pecador da paróquia. Desculpa falar, né, o senhorzinho. Ele podia ser o maior pecador da paróquia, mas só o fato de eu ter visto aquele senhor ajoelhado, com o terço na mão, diante do Santíssimo, uma vez eu pedi para Jesus, eu pedi mesmo. Olha, eu peço tantas coisas, Senhor Jesus, mas eu só queria poder me ajoelhar, porque eu não consigo. Eu, jovem, com menos da metade da idade dele, eu não conseguia fazer o ajoelhamento no Santíssimo. Não sei se é algum problema, o excesso de pecado e tudo, e eu sempre pedia, porque eu tentava fazer as orações de joelhos, né? É uma forma de espiar, né? Não estou me gabando, mas foi difícil me ajoelhar no começo. Nossa, doía tudo, não era só o joelho, era o corpo inteiro. Do ciático, a coluna, tudo doía, tudo. Era impossível ficar 5 minutos ajoelhada diante de um Santíssimo. Aí um dia, acho que né, veio a graça do Senhor, eu recebi essa graça. Aí eu consigo, né? Pode parecer um pedido bem estranho, né, o que eu fiz para Jesus, mas eu pedi porque eu não conseguia ficar meia hora, o que me dizer 5 minutos de joelho.
seja no Santíssimo, seja diante de Nossa Senhora, seja lá no banco, não dava. Então, na hora que faz a consagração do rito eucarístico, quem disse que eu conseguia me ajoelhar? Não consegui. E aí, quando eu vi aquele senhorzinho, né, eu falei, nossa, que testemunho bacana, né? E eu pedi. Então, até hoje eu lembro desse senhor, peço para que Deus o tenha, né? Que ele deve, não sei, a gente considera que está no purgatório. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, desse senhor. Até por conta dele ter sido esse grande benfeitor, por ter investido um dinheiro alto ali. Cimento mesmo. Tô falando a verdade. Ele é uma das pessoas, assim, que se o padre pedir alguma coisa, ele foi ministro de Eucaristia, inclusive. Se o padre via que tinha alguma dificuldade, ele ia lá, tirava do bolso dele. Acho que uma das últimas coisas que ele fez foi uma restauração do Santíssimo, onde atualmente está o Santíssimo. Ele mandou reformar um móvel de madeira, onde está o Senhor Jesus, mandou colocar folhas de ouro, mas ficou lindo. É um móvel bem antigo, acho que de uns 50, 60 anos atrás. Né? Uma relíquia mesmo. Só o móvel, né? Mas só o fato de Jesus estar lá, que bom, já está num lugar bem confortável, né? Então, essas coisas são importantes. Então, se você tem um testemunho de alguém lá da paróquia que te chamou a atenção, viu que aquilo era de fato algo verdadeiro, reze por esta alma, mesmo você não sabendo o nome. Você tem a imagem da pessoa, que nem tem outro senhor também que era de uma outra paróquia na época que eu era criança. Ele não podia ajoelhar, mas ele rezava o terço. E eu na época não sabia o que era terço, porque não era comum aqui em casa rezar o terço. E eu vi assim, não sei o nome dele, sempre me aparece esse senhor às vezes na memória, eu tenho que rezar por ele, né? Peguei ele numa oração lá na igreja, ele não podia se ajoelhar, mas estava rezando devotamente. Então são esses testemunhos importantes para a nossa igreja e a edificação da fé. E não são parentes nossos diretos, são vizinhos, são da comunidade, mas é da família cristã católica, né? E para finalizar então esse pensamento, né, sobre São Tomé, vamos ter essa coragem também de sermos sinceros e dizer: Senhor Jesus, eu não estou sentindo nada, eu não sei, eu estou numa tibieza medonha, eu estou numa aridez degradante, está horrível essa situação. Pronto, fala a verdade para Jesus em oração. O que ele pode fazer? Dar um tapinha na cara, assim, mas de leve, né? O Senhor Jesus, até para ralhar com os seus, ele dá uma ralhada com carinho, né? É melhor ouvir uma reprimenda carinhosa do Senhor Jesus do que levar uma chapuletada na cara, assim, diante da realidade dos fatos, não é verdade? Então vamos ter fé, vamos construir uma fé mais madura. No caso de Tomé não foi tão maduro assim, mas é algo importante a ser destacado depois. Eu gosto muito das leituras de São Tomé, nessa parte, por exemplo, porque depois você tem que verificar o que a tradição da igreja fala de São Tomé. O São Tomé foi parar lá na Índia. Ele foi a pé evangelizar até lá. Quando Nossa Senhora morreu, acho que o Espírito Santo apitou o ouvido dele, ele voltou a pé da Índia e fez a mesma coisa que fez com Jesus. Eu quero ver o corpo de Nossa Senhora. Eu sempre falo, toda vez que tem leitura de São Tomé, eu sempre falo sobre isso. Então, justamente o que supostamente é o incrédulo foi muito mais longe do que pudéssemos imaginar, dos primeiros apóstolos, hein? Porque São Paulo, ele se considera apóstolo, porque teve um encontro pessoal com Jesus bem forte, mas teve seus problemas com São Pedro, ele até conversou com outros apóstolos, mas ele sabia que a missão dele era ali no Mediterrâneo, Ásia Menor, Roma, Grécia e assim vai, né? Porque ali era o local dos navegantes, conquistadores, então era um território importante. Pedro não conseguiria chegar, ele chegou, mas não conseguiria ter feito todo o trabalho que São Paulo fez. Os outros apóstolos partiram para outras regiões. São Tiago foi até a Espanha e deu uma chorada grande lá. Depois, São Tomé foi para a Índia. Gente, eu fico sempre pensando, o incrédulo foi para a região mais pagã da face do planeta na época. Lá, o panteão de deuses era enorme. E ele foi lá evangelizar. São Tomé é o patrono da igreja sírio-ortodoxa. Tem uma grande quando tem festa lá de São Tomé, a igreja sírio-ortodoxa, que é católica ortodoxa, faz uma grande festa lá na Índia.
E fora que é o momento que o patriarca lá do Sírio Ortodoxo, ele pega as especiarias, canela, cravo, não sei o que, e vai preparar um óleo específico, que é o óleo que nós fizemos, né, que a Igreja Católica Apostólica fez aí na quinta-feira de manhã, né, do dia momentos antes da missa do Lava-Pés, que é a unção dos santos óleos. Eu sei disso porque eu acompanhava o Facebook desse patriarca ortodoxo, da Síria Ortodoxa, né, da Igreja Síria Ortodoxa, e ele eram padres e todo mundo, e monges lá fazendo, recitando orações, e ele lá com a manga levantada e colocando lá óleo, colocando canela e cravo e não sei o quê. Tem um nome, inclusive, esse óleo, esse preparado que é cozido, depois é colocado nos altares, tá? É bem legal, assim, sabe? Então é importante também você conhecer a memória e a história, não falo historinhas, a história, né, como memória, como fatos também daquela tradição de igrejas, no caso, ortodoxas, porque elas têm toda uma história envolvida. E fora a grande devoção que tem pela Theotokos, a Mãe de Deus, né? Estamos divididos por uma questão lá do Concílio de Nicéia, né? Que as igrejas ortodoxas não concordaram com várias situações aí que envolviam a figura do Senhor Jesus. Mas, de qualquer forma, todos nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador e que Nossa Senhora tem uma participação importante nessa grande missão da vontade do Senhor Todo-Poderoso, né, Pai Altíssimo, né, na proteção, na nutrição, educação do Senhor Jesus. Tá? Então, encerro aqui este áudio e o próximo áudio que eu vou estar fazendo é momento de oração. Eu ainda tenho que dar um nome, né? Porque vai ser um outro momento em que eu vou estar rezando novenas, o terço mariano, o terço da misericórdia, alguma outra devoção, orações do Espírito Santo, já que estamos nesses dias em preparação para o domingo de Pentecostes, e vamos implorar que a graça do Senhor envie, né? Uma das graças do Senhor nesse momento nos envia o Santo Espírito Santo para refazer toda a vida aqui na Terra. E se tiver que ressuscitar morto, ressuscita também, pelo amor de Deus. Porque é só pela força do Espírito Santo nesse momento. Lógico, né? O Senhor Jesus salva, mas o Espírito Santo é o Espírito Consolador, é o que, né, é o prometido, né, que vai estar conosco, com a falta presencial, assim, de olho no olho, corpo a corpo mesmo, do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos fortalece nisso. Desejo a todos uma ótima semana, segunda semana de Páscoa para todos. Fiquem no coração do Senhor Jesus Cristo, no Imaculado Coração de Maria, porque o Imaculado Coração de Maria vai vencer, né, será vitorioso, e que tenhamos a força da vida do Espírito Santo em nós, em nossa comunidade, em tudo. Paz e bem.